O vilarejo abandonado de Whispering Croft se escondia. Entre penhascos afiados, suas casas decadentes, se inclinando como bêbados em um velório. O ar carregava o cheiro de terra molhada. E algo pior, um odor metálico que grudava nos dentes. Os 5 universitários chegaram num jeep destruído. Suas risadas morrendo quando o nevoeiro engolia a estrada atrás deles. Lena Carter, estudante de antropologia, segurava um manuscrito, encontrado no sótão podre da capela abandonada. As páginas grossas tinham símbolos que se mexiam, sob a luz das lanternas. A tinta descascava, como sangue seco. Não devíamos tocar nisso. Daniel murmurou, sua lanterna tremendo ao revelar. A última página, uma figura com juntas demais. Lena ignorou os avisos. Traçou os símbolos no chão, com giz, dizendo ser só um ritual antigo. Quando completou o círculo, o frio cortou o ar. As velas se apagaram sozinhas. No centro, a poeira girava contra o vento. Os pesadelos vieram primeiro. Lena acordou, gritando com marcas de unhas nas próprias mãos. 3 arranhões profundos sulcavam a parede, frescos e brilhantes. Você ouviu? Sarah perguntou, seus olhos dilatados no escuro. O canto não era humano. De manhã, um cheiro doce e enjoativo tomou o ar. Mel queimado e enxofre. Daniel desapareceu ao buscar água. Seu diário. Estava aberto com uma frase repetida. Ele vê pelas paredes. Os poucos moradores restantes trancaram as portas. Vocês acordaram o adormecido, rosnou o velho Tom. Seus dentes negros e apodrecidos. Nos registros. Da capela, Lena descobriu a verdade. Em 1693. Prenderam algo sob as fundações. Não um demônio. Um deus. Selatar dava colheitas, em troca de sangue, até ser traído. As paredes da estalagem começaram a respirar, exalando um líquido negro fedorento. Sarah ficou, diante do espelho, cantando em língua morta. Lena correu para a capela. Na cripta, 7 esqueletos. Ajoelhavam-se acorrentados, com os mesmos símbolos, do manuscrito em seus crânios. Não se mata um deus. Uma voz rosnou. Daniel estava lá, ou algo com sua pele. Sua boca rasgada até as orelhas, mas pode tomar seu lugar. As correntes se moveram, como cobras. Os esqueletos viraram a cabeça juntos. Das trevas mais profundas, algo respirou fundo. As paredes pulsavam, vivas. O chão tremia. Sob os pés de Lena, o preço seria pago. Quando a ajuda chegou, o vilarejo estava vazio. 7 novos esqueletos juntavam-se aos antigos. O manuscrito tinha uma página nova, em sangue fresco. Todos os espelhos só refletiam sombras, mesmo sob a luz do sol. Nas cidades vizinhas, crianças sonhavam, com um homem alto de promessas doces. As plantações cresciam além do normal. À meia-noite, quando o vento parava, ouvia-se um canto vindo de Whispering Croft. O ritual estava completo. O Deus tinha seus novos sacerdotes. O ciclo recomeçaria. Quando outra pessoa lesse as palavras, o manuscrito esperava, paciente, no sótão empoeirado da capela. A Biblioteca Municipal de Ravenswood guardava segredos em suas estantes empoeiradas. No último andar, onde a luz mal penetrava, Lucas Mendes encontrou o volume que mudaria sua vida para sempre. Seus dedos tremeram ao tocar a lombada de couro envelhecido. De Vermis Mysteries, o título desbotado. Parecia pulsar sob sua gaze. As páginas exalavam um odor doce de ervas podres e carne em decomposição. Ao abrir o livro, runas vermelhas brilharam, como brasas prestes a se apagar. O primeiro aviso estava em latim. Quem lê, assina. Quem assina, paga. Lucas ignorou o alerta, fascinado pelo primeiro feitiço. A chama azul que surgiu em sua mão não queimava.
mas sugava o calor ao seu redor. O preço foi uma memória de infância, apagada como se nunca tivesse existido. Lucas não percebeu a perda imediatamente, mas ao voltar para casa, sentiu um vazio. Onde antes havia a lembrança de seu primeiro cachorro. 3 semanas depois, o reflexo de Lucas. Já não lhe parecia familiar. Seus olhos castanhos. Agora brilhavam com tons âmbar sob certa luz. Os pesadelos começaram na primeira noite. Corredores infinitos de carne pulsante. Vozes sussurrando em línguas mortas. Sempre acordava com o grimório aberto. Em seu quarto, embora jurasse tê-lo deixado. Trancado na biblioteca. A doutora Helena Voss. Foi a primeira a notar a mudança em seu aluno. Seus dedos tremeram ao tocar seu braço gelado. Você parece diferente, ela sussurrou. Naquela noite, encontraram Helena morta. Olhos completamente negros, como queimados por dentro. O Grimório revelou então a verdade sobre Alcarion, o feiticeiro que transferira sua consciência para as páginas do livro maldito. Na biblioteca vazia, o Grimório agora se mexia sozinho nas mãos de Lucas. O chamado do sem voz prometia trazer os mortos de volta por uma noite. O preço? 1 ano de vida por minuto. Quando Lucas pronunciou as palavras, os livros caíram das prateleiras. Helena e outros mortos surgiram das sombras, suas bocas costuradas com fios negros. Eles apontavam para o livro, alertando Lucas. As paredes começaram a sangrar tinta negra. Tentáculos de sombra saíram das páginas, envolvendo seus pulsos. Assine, sussurrou, a voz de Alcarion, e seja imortal. Na última página, Lucas viu a verdade. Todos os nomes eram o mesmo. Todos eram Alcarion. Na manhã seguinte, encontraram o Grimório. Aberto no salão principal, suas páginas, agora brancas e vazias. Lucas desapareceu, deixando apenas cadernos com anotações, ilegíveis e um espelho quebrado. No reflexo quebrado, testemunhas juram ter visto 2 pares de olhos brilhantes, onde deveria haver apenas um, na biblioteca. O último andar permanece inexplicavelmente frio. Às vezes, quando está vazio, ouvem-se páginas sendo viradas e um sussurro em latim. Quem lê, assina. Quem assina, paga. O ciclo continua, aguardando o próximo. Tolo que ousar ler o Grimório de Alcarion. A floresta de Blackwood se estendia diante deles. Um mar de árvores antigas cujos galhos se entrelaçavam, como dedos ossudos. O ar cheirava a terra molhada, e folhas podres, com um traço metálico que arranhava a garganta. Lucas liderava o grupo, seu facão abrindo. Caminho pela vegetação espessa. Devíamos ter voltado quando a chuva começou, murmurou Ana, esfregando os braços arrepiados. Seu fone de ouvido captava estática, embora não houvesse. Sinal na floresta. Marcos riu, mas o som morreu, quando seu pé tropeçou em algo sólido sob as folhas. O altar emergiu da terra como um dente podre. Pedra negra manchada de vermelho acastanhado, entalhada com símbolos que faziam os olhos doerem. Ao focar, Rafael fotografou com o celular. Na tela, as marcas pareciam se mover sozinhas. Alguém usou isso recentemente, sussurrou Lucas. Seu dedo pairando sobre uma depressão circular, no centro da pedra. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um estalo seco. O círculo de pedras ao redor do altar se acendera em vermelho. Na primeira noite, as marcas apareceram. Linhas finas como fios de sangue se espalharam pelos pulsos do grupo, formando padrões idênticos aos do altar. Ana tentou lavá-las, mas a água escurecia como sangue ao tocar sua pele. Os pesadelos começaram simultaneamente. Todos sonharam com figuras altas e magras, suas bocas costuradas, arrastando correntes, enferrujadas. Marcos acordou com arranhões, profundos no peito, embora sua barraca estivesse trancada.
Rafael encontrou o primeiro cadáver na terceira manhã. Um veado pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, seu ventre aberto em padrões ritualísticos. Está nos seguindo, ele soluçou, mostrando as fotos. Do altar, agora havia mais figuras esculpidas na pedra. As tragédias pessoais começaram com uma chamada. A mãe de Ana morrera em um acidente bizarro, esfaqueada por seus próprios talheres. No mesmo dia, o apartamento de Lucas pegou fogo com seu irmão dentro. As marcas em seus pulsos pulsavam como corações. A floresta mudou. As árvores se retorciam em formas impossíveis, seus troncos agora parecendo corpos humanos, congelados em tormento. O grupo correu de volta ao altar. Mas ele estava diferente, maior, banhado em sangue fresco. As depressões agora moldadas como corpos humanos. Precisamos quebrar o ciclo, Lucas gritou. Seu facão levantado contra a pedra negra. Antes que pudesse golpear, Rafael caiu de joelhos, sangue jorrando de seus olhos. Ele quer um de nós. Gritou, apontando para Marcos, cuja pele agora mostrava os mesmos símbolos do altar. As figuras dos pesadelos emergiram da floresta, suas correntes arrastando ossos humanos. Ana percebeu. A verdade, eles não estavam escolhendo o sacrifício. A maldição já havia escolhido Marcos, transformando-o. No elo entre os mundos, seus olhos negros brilhavam, com a mesma luz vermelha do círculo ritualístico. A polícia encontrou 3 sobreviventes em estado catatônico, circulando um monólito de pedra coberto de líquen. Nenhum sinal de Marcos. Nas fotos do caso, os agentes notaram algo estranho. Nas imagens noturnas, uma figura alta parecia observar por trás das árvores. 6 meses depois, Lucas recebeu uma foto anônima. Um altar em uma floresta diferente, cercado por novas. Pedras vermelhas. No centro, uma silhueta familiar, usando a jaqueta de Marcos. A legenda dizia apenas: a roda gira, o ciclo continua. Naquela noite, as marcas em seu pulso voltaram a sangrar. Do lado de fora, correntes arrastavam-se no asfalto. O altar estava chamando seus filhos de volta, e desta vez não haveria escapatória. A casa da colina sempre estivera lá, silenciosa e sombria, como um dente podre cravado na paisagem. Os Winters haviam herdado a propriedade após a morte da avó Agnes, uma mulher austera cujos olhos pareciam enxergar além do mundo visível. Quando Jonathan e sua família se mudaram para lá, buscando escapar dos custos exorbitantes da cidade, a primeira coisa que sentiram foi o cheiro: mofo, madeira envelhecida e algo mais. Algo doce e pútrido, como carne esquecida em um porão úmido. O pequeno Daniel, de apenas 8 anos, foi o primeiro a notar as sombras. Elas se moviam nos cantos, rápidas como insetos, desaparecendo quando ele virava a cabeça. Sua irmã mais velha, Clara, zombou dele, mas à noite, quando os ventos uivavam nas frestas das janelas, até ela ouvia os sussurros, vozes sem origem, murmúrios em uma língua que não era humana. Foi na terceira noite que Daniel acordou gritando. Seus olhos, antes tão inocentes, estavam negros como breu. Ele falava em frases quebradas, palavras guturais que faziam a pele de Jonathan arrepiar. Quando o menino agarrou o braço do pai com uma força descomunal, deixando marcas roxas na pele, a família soube que algo estava terrivelmente errado. As noites se tornaram um pesadelo contínuo. Daniel vagava pela casa, desenhando símbolos estranhos nas paredes com seus próprios dedos. Sangue, descobriram depois. Clara jurou tê-lo visto flutuando sobre a cama, seus membros contorcidos em ângulos impossíveis. Jonathan, um homem racional, buscou explicações médicas, mas os médicos apenas balançaram a cabeça, perplexos. Foi então que Marianne, a mãe, encontrou o diário de Agnes no sótão. As páginas amareladas contavam uma história de desespero. A família Winters estava amaldiçoada. Gerações atrás, um ancestral fizera um pacto com uma entidade chamada Azrat,
oferecendo um herdeiro a cada 100 anos em troca de prosperidade. O próximo sacrifício seria Daniel. Os pesadelos se tornaram coletivos. Todas as noites, a família via a mesma cena, um abismo sem fim, onde criaturas com bocas cheias de dentes sussurravam o nome do demônio. Daniel já não era mais Daniel. Sua voz era múltipla, sua força inumana. Uma vez, ele arrancou a porta do quarto com um simples toque. Outra, Marianne o viu escalando a parede como um inseto, seu sorriso esticado até as orelhas. Quando Jonathan decidiu realizar um exorcismo, as coisas pioraram. O padre que trouxera começou a sangrar pelos olhos assim que recitou as primeiras palavras. O ar ficou gelado e as paredes pulsaram como carne viva. Daniel riu, um som que ecoou como 1000 vozes gritando em agonia. Na noite do solstício, Ashat se manifestou por completo. Daniel flutuou no centro da sala, seu corpo retorcido, ossos quebrando e se reformando. A casa ganhou vida. As paredes sangravam, os móveis se moviam sozinhos. Jonathan agarrou o menino, tentando puxá-lo para longe da escuridão que se formava sob seus pés. Mas era como segurar um furacão. Foi Marianne quem entendeu a verdade. O pacto não podia ser quebrado, apenas transferido. Com lágrimas nos olhos, ela agarrou o braço de Clara e a empurrou em direção ao abismo. Um herdeiro por um herdeiro, sussurrou. O grito da filha se perdeu no vórtice de vozes, e Daniel caiu no chão, inconsciente. Por um instante houve silêncio. Até Daniel abrir os olhos, agora de Clara. A casa está quieta novamente. Jonathan e Marianne vivem em um silêncio tenso, evitando os olhos um do outro. Daniel não lembra de nada, mas às vezes, quando ele pensa que ninguém está olhando, sua boca se move sozinha, sussurrando coisas que não são humanas. No sótão, o diário de Agnes ganhou uma nova entrada, escrita em uma caligrafia desconhecida. O pacto está cumprido, até a próxima colheita. E em algum lugar nas profundezas da casa, uma risada ecoa, mas não há ninguém lá para ouvir. A selva engolia tudo. O ar pesado, o cheiro de terra úmida e decomposição, o canto distante de pássaros que não soavam como pássaros. O grupo de exploradores avançava a facões, suando sob o sol filtrado por copas tão densas que o dia parecia eterno crepúsculo. O guia, um homem local de olhos cautelosos, parou de repente. À frente, entre raízes retorcidas e trepadeiras assassinas, erguiam-se paredes de pedra negra, esculpidas com figuras que faziam a mente doer. O arqueólogo Daniel Carter foi o primeiro a tocar nas inscrições. Os símbolos eram desconhecidos, mas sua mão tremeu ao traçar os sulcos, como se a pedra estivesse quente, viva. A fotógrafa Helena riu nervosamente, mas seu sorriso congelou quando o vento trouxe um sussurro. Nenhum deles admitiu ter ouvido, mas todos sentiram. Algo os chamava pelo nome, em vozes que não eram humanas. Ao adentrarem o templo, a lanterna de Lucas, o engenheiro, captou algo nos cantos, sombras que se arrastavam contra as leis da física. Ninguém falou. Ninguém precisava. A porta atrás deles se fechou sozinha, sem ruído. O interior do templo era um pesadelo geométrico. Corredores que se dobram em ângulos impossíveis. Escadarias que levavam a lugar nenhum. As paredes suavam um líquido espesso e escuro, com um cheiro metálico que lembrava sangue velho. Helena fotografou uma câmara central, onde estátuas de criaturas com bocas cheias de dentes cercavam um altar. Foi Lucas quem encontrou o artefato. Um disco de obsidiana cravejado de olhos esculpidos. Quando seus dedos o tocaram, a temperatura despencou. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo templo. Sua mão estava enegrecida, como queimada de dentro para fora. Daniel tentou ajudá-lo, mas as paredes começaram a pulsar, e os sussurros voltaram, agora em uníssono. Abra os olhos. Os exploradores começaram a ver coisas. Helena jurou que viu sua irmã morta, sorrindo de um nicho escuro. Lucas,
Em pânico, disparou sua arma contra as sombras que riam. O guia desapareceu. Só encontraram suas botanas, ainda cheias de pedaços dele. Daniel, desesperado, decifrou parte das inscrições. O templo era um portal, selado há eras por um ritual de sacrifício. Algo queria sair. Algo que se alimentava de memórias. Quando a selva lá fora começou a sangrar, seiva negra escorrendo dos troncos, animais se contorcendo em agonia, Daniel entendeu. O templo os escolhera para completar o ritual. Cada visão, cada pesadelo era um teste. Lucas, enlouquecido, correu para o altar e golpeou o próprio pescoço, murmurando que eles pediam isso. Seu sangue escorreu pelas ranhuras no chão, ativando símbolos que brilharam em vermelho. As estátuas moveram-se. Não fisicamente, mas nas bordas da visão, nos reflexos distorcidos. Helena, em lágrimas, mostrou a Daniel as fotos que tirara. Em todas, suas caras estavam cobertas por tentáculos negros, seus olhos substituídos por voids. O altar rachou. De suas fissuras, mãos esqueléticas emergiram, segurando o disco de obsidiana. Daniel sabia o que tinha de fazer. Com um grito, esmagou o artefato no chão. O templo desmoronou como se fosse feito de ossos secos. Daniel acordou na beira da selva, sozinho. Helena e Lucas estavam mortos. Não no templo, mas em suas barracas, como se nunca tivessem saído. Seus corpos estavam cobertos pelos mesmos símbolos das paredes. No hospital, Daniel vê coisas, sombras nos cantos, vozes chamando. Os médicos dizem que é trauma. Ele sabe que não. Porque quando olha no espelho, às vezes, seu reflexo sorri de um jeito que não é seu. E na selva, sob a lua cheia, pedaços do disco de obsidiana ainda brilham, esperando. O sol escaldante do deserto mexicano transformava o sítio arqueológico em um forno. A equipe do Dr. Eduardo Marques trabalhava há semanas escavando as ruínas de um templo asteca esquecido, quando a pá de Luísa, sua assistente, atingiu algo sólido. O som metálico ecoou como um sino funerário. Era uma máscara. Feita de obsidiana polida, ela refletia a luz de maneira inquietante, como se absorvesse a escuridão ao redor. As runas gravadas em sua superfície não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Quem as olhava por muito tempo sentia uma dor latejante atrás dos olhos. O arqueólogo americano, Daniel Carter, insistiu em levá-la para análise. É a descoberta do século, disse, ignorando o silêncio súbito dos trabalhadores locais, que se afastaram como se o artefato estivesse contaminado. Naquela noite, enquanto a máscara repousava sobre a mesa de exames, Luísa jurou ter visto seus traços se moverem no escuro. Um sussurro, quase imperceptível, ecoou na barraca. Shultar. Os pesadelos começaram na primeira noite. Daniel acordou gritando, suando frio, com a imagem de um mundo desolado, céu vermelho, torres de carne pulsante e algo colossal rastejando sob a terra, gravada em sua mente. Ele atribuiu ao estresse. Até que o comportamento da equipe mudou. O Dr. Marques, normalmente metódico, começou a anotar frases desconexas em seu diário. Ele está vendo através de nós. Luísa, antissociável, isolou-se, murmurando em uma língua gutural que nenhum software de tradução reconheceu. E Daniel? Daniel não conseguia parar de olhar para a máscara. Foi ele quem a usou primeiro. É só um teste, disse, antes de pressionar o artefato contra o rosto. Por um segundo, nada aconteceu. Então seu corpo entrou em convulsão. Quando a máscara caiu, seus olhos estavam negros, sem branco, sem pupila, apenas escuridão. Ele riu, um som que fez os pássaros fora do acampamento fugirem em pânico. Na manhã seguinte, um dos ajudantes foi encontrado morto. Seu rosto havia sido arrancado, como se algo tivesse tentado usá-lo. A paranoia tomou conta do acampamento. Luísa, agora possessa, escondera a máscara e recusava-se a devolvê-la. Seus olhos sangravam, mas ela sorria, como se ouvisse uma piada que só ela entendia.
O Dr. Marques tentou trancá-la em uma barraca, mas naquela noite, os gritos dele ecoaram pelo deserto. Quando Daniel o encontrou, o arqueólogo estava grudado na parede, suas costas fundidas à lona, sua boca costurada com fios de seu próprio cabelo. A máscara repousava sobre seu peito, agora quente ao toque, pulsando como um coração. Foi então que Daniel entendeu. Shultar não estava apenas na máscara. Ele estava no deserto, no ar, dentro deles. Com as últimas forças de sua sanidade, Daniel pegou um martelo de geólogo e avançou sobre a máscara. O grito que saiu da obsidiana quebrada não era humano. O vento uivou, a terra tremeu, e por um instante, Daniel viu ele. Shultar, uma serpente de sombra e dentes, despedaçando-se como vidro. Quando a equipe de resgate chegou, encontraram Daniel sozinho, rodeado por corpos. Ele não lembrava de nada. Mas às vezes, no silêncio da noite, ele ouve risadas. E nos espelhos, por um breve segundo, sua reflexão não é a dele. E em algum lugar, em uma bolsa esquecida no fundo de um depósito do museu, os pedaços da máscara começam a se mover, juntando-se, esperando. A estrada para Darkmoor terminava abruptamente, como se o mundo se recusasse a ir além. Sarah Walker estacionou seu carro enferrujado na beira da floresta, onde o asfalto se dissolvia em terra batida. O ar cheirava a mofo e terra molhada, com um traço metálico que fazia sua garganta coçar. A vila, encravada entre colinas cobertas por névoa, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Casas de madeira descascadas, janelas como olhos cegos, e um silêncio que pesava como um cobertor úmido. Os primeiros moradores que Sarah viu não sorriram. Observaram-na com olhares que eram quase famintos. O velho Tom, dono do único albergue, ofereceu-lhe um quarto com um sorriso que não alcançava seus olhos pálidos. "Não ande à noite", ele disse, enquanto suas mãos ossudas arrumavam as chaves. "A floresta não gosta de estranhos." Naquela noite, Sarah ouviu os primeiros cantos, vozes graves e roucas ecoando na escuridão, acompanhadas pelo som de algo sendo arrastado pelo chão. Quando ela espiou pela janela, viu figuras encapuzadas marchando em direção à floresta, carregando tochas que queimavam com uma chama azulada. E no centro deles, uma forma amarrada se contorcia. As manhãs em Darkmoor eram silenciosas demais. Nenhum pássaro cantava. Nenhuma criança brincava. Sarah começou a notar os detalhes, os símbolos desbotados pintados nas portas, os olhos de animais pendurados como amuletos e o modo como os moradores sussurravam uma palavra quando passavam por ela. Cael'thar. A biblioteca da vila, um cômodo empoeirado no porão da prefeitura, guardava diários antigos. As páginas falavam de um pacto, de sacrifícios, de algo que dormia sob a terra, alimentado por sangue e desespero. A última entrada, escrita em letras trêmulas, dizia: "Eles precisam de mais um forasteiro, o último." Sarah riu, até encontrar a primeira armadilha. Sua câmera sumiu, seu carro não ligava, e todas as noites, os cantos voltavam, cada vez mais altos, mais próximos. Foi quando ela viu as crianças. Elas brincavam na floresta ao entardecer, desenhando círculos no chão com ossos de animais. Quando notaram Sarah, pararam e apontaram para ela, rindo. Suas bocas estavam cheias de dentes afiados. A perseguição começou na terceira noite. Alguém, ou algo, bateu em sua porta, arranhando a madeira. Quando Sarah fugiu pela janela traseira, a vila inteira estava escura, exceto por uma luz no cemitério. Lá, os cultistas estavam reunidos. No centro do círculo de pedra, uma cova aberta exalava um vapor negro. O velho Tom segurava uma faca curva. "Você chegou justo a tempo", ele disse, sem precisar explicar. Sarah correu. A floresta a engoliu, mas as árvores se moviam. Galhos se enrolaram em seus tornozelos. Raízes surgiram do chão como mãos esqueléticas.
E no fundo de sua mente, uma voz que não era sua sussurrou: por que resistir? Você sempre soube que pertencia a ele. Foi então que ela entendeu. Os desaparecimentos, os sonhos que a trouxeram até aqui, o modo como seu sangue parecia cantar quando os cultistas recitavam os versos. Ela não era apenas a caça. Era a peça que faltava. O sol nasceu sobre Darkmoor e Sarah Walker acordou no albergue. Seu quarto estava intacto. Seu carro funcionava perfeitamente. Na recepção, o velho Tom a cumprimentou com um sorriso genuíno. Dormiu bem? Ele perguntou, como se nada tivesse acontecido. Sarah sorriu de volta. Seus dentes estavam um pouco mais afiados. E naquele momento, em algum lugar nas profundezas da terra, algo enorme e antigo abriu os olhos. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.